Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo, que é uma aula. Eu penso esses vídeos, esse material que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, como uma aula mesmo. É como se eu estivesse te recebendo aqui no meu estúdio, no espaço onde eu dou aula, tanto presenciais quanto online, em São Paulo. E a grande diferença é que uma aula individual eu consigo... A vantagem de uma aula individual, pessoal, que eu dou para você, seria eu conseguir enxergar o que você está tocando e as dificuldades específicas suas. Mas aqui, quando eu tento gravar esse material, eu seleciono um assunto específico e tento aprofundar ao máximo e ser o mais claro possível dentro desse formato aqui, desses vídeos do YouTube, tentando passar para vocês o conhecimento que eu adquiri ao longo de muito tempo aí, tocando, estudando e dando aulas também. Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o Edson Machado, que é um baterista da época do samba jazz, que é o movimento lá da década de 60, finalzinho de 50 e 60 do Brasil, que era bem ligado ao movimento da Bossa Nova. Eu fiz um vídeo sobre esse conteúdo no Instagram um tempo atrás, postei lá e eu demonstro uma maneira de estudar esse tipo de levada, esse tipo de groove que o Edson Machado usava, e foi um dos caras que começou a usar esse tipo de levada, que é bem diferente do que a gente às vezes pensa em e acaba utilizando para tocar samba, né? Porque é dentro do samba jazz, mas a gente pode trazer do samba jazz para aplicar também em outros estilos, outras coisas de samba ou de MPB em geral. Tá bom? Me chamo Bruno Tessili. Quem ainda não está inscrito, quiser se inscrever no canal, é muito bem-vindo e bem-vinda. Quem quiser curtir o vídeo, comente aí. Eu estou respondendo e dando atenção a todos os comentários para a gente conseguir aprofundar mais o nosso debate sobre bateria aqui. Eu adoro esse tipo de vídeo do YouTube. É um tipo de vídeo no qual eu acredito muito, assim, é um tipo de material que eu consumo bastante, eu estudo bastante coisas de gravação e de áudio. Eu também gravo aqui no meu estúdio bastante bateria, gravo bateria à distância, gravo grupos tocando junto também. YouTube é um formato, é uma plataforma onde eu estudo muito e aprendo muito sobre assuntos diversos. Ultimamente tem sido bastante nessa área do áudio, então eu faço com muito amor isso aqui e eu adoro nerdear sobre, aprofundar nos detalhes do estudo do instrumento. Então, conforme vocês forem acompanhando, vocês vão entendendo aí melhor como funciona a minha cabeça e como que eu gosto de encarar o estudo e o tocar do instrumento, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo. Muito papo furado, né? Como eu disse, o Edson Machado é esse baterista que é dado a ele essa alcunha de o criador do samba do prato. Há controvérsia sobre isso, mas antes dele se tocava muito samba na caixa, nas peles, nos tambores, né? Era bem samba mesmo, tentando adaptar coisas de percussão. Daí algumas coisas no hi-hat e o samba no prato. Alguns autores indicam Edson Machado como sendo o criador. Ele se autoproclamava, se não me engano, o autor desse samba no prato, que é quando começou-se a tocar, conduzir o samba no ride. E especialmente essa galera do samba jazz aí, que é a galera que tocava com os músicos da Bossa Nova, com o Tom Jobim, acompanhavam o João Gilberto, acompanhavam todos os músicos que criaram esse estilo, esse gênero musical da Bossa Nova. E o Edson Machado é um desses caras. E é um dos mais, eu considero ele um dos mais revolucionários, digamos assim, e com mais personalidade. É um cara que tinha um carimbo, uma sonoridade muito peculiar e particular dele, e ele tocava de uma maneira muito expressiva a batera. Então, uma das coisas que rolou, e isso vem de um estudo que eu venho fazendo mais recentemente, é que o Edson Machado, ao tocar, especialmente nos trios, como o Rio 65 Trio, se vocês quiserem, pesquisem bastante a discografia do Edson Machado, tem muita coisa legal. O Rio 65 Trio era um disco de trio, e eu sempre supus, porque eu toquei já muito samba jazz aqui em São Paulo e viajando pelo Brasil. Um dos grupos que eu toquei bastante é o Jorginho Neto, que é um trombonista, que a gente chegou a tocar com o Raul de Souza, acompanhamos o Raul de Souza, tocamos com o Dom Salvador, que é esse pianista do Rio 65 Trio, da época lá do Edson Machado. E o Jorginho tinha muito samba jazz. Tem um disco chamado Leste, que a gente gravou há uns 10 anos mais ou menos, quem quiser procurar também. E tinha muita onda de samba instrumental, alguns mais pisando nesse do samba jazz mesmo. Então acabei tocando muito isso e ouvindo os discos do Edson Machado, que eu sempre adorei, eu praticamente meio que supunha que o Edson Machado estaria tocando aquele tum, titutum, 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 titutum o tempo inteiro.
quase como se eu estivesse preenchendo um vácuo ali do som do disco, que às vezes não tem muito grave, né? Esses discos mais antigos. E eu meio que supunha que ele estaria tocando esse bumbo o tempo inteiro. Há alguns meses, ouvindo com mais atenção, estudando e gravando junto, tentando escutar o resultado, começou a me dar o estalo de que talvez ele não estivesse tocando o bumbo o tempo inteiro. A partir daí, isso me deu aquelas coisas que meio que abre a nossa cabeça e a gente, peraí, será que eu estava olhando esse assunto pelo ângulo errado até hoje, depois de tanto tempo? Daí fui atrás de informações, ouvindo mais, fui realmente chegando a essa conclusão que não tinha, comecei a conversar com vários amigos. Conversei com o Maurício Zotarelli, que é um super baterista que morou em Nova York, tocou muito tempo com o Dom Salvador. Conversei com o Tuti Moreno, que é um baterista das antigas já, que está por aí ainda fazendo música e tocando maravilhosamente bem com a Joyce. Conheci o Edson Machado. Conversei com vários amigos que tiveram contato com o Edson Machado, outros que não, mas que tocaram com pessoas que tocaram com ele. E aparentemente todos estão me trazendo essa informação e estão confirmando isso, de que muitas vezes ele não tocava o bumbo, esse ostinato do bumbo o tempo inteiro. Então eu estou começando a estudar e tocar cada vez mais, tentar aplicar, pelo menos em momentos das músicas, a condução do samba sem estar tocando esse ostinato do bumbo. Isso muda totalmente a relação entre as peças. Então, o estudo de hoje que eu vou demonstrar é a dificuldade desse estilo que eu tô falando aqui e que eu vou demonstrar é a gente conseguir manter o som, a música groovando e acontecendo, sem tá dependendo do nisso. A gente tem que ficar tudo mais no ar, tudo mais aberto, tudo mais espalhado. Depende muito mais de todo mundo estar bem consciente do tempo. O baixista é importantíssimo para conseguir empurrar esse groove. E a gente vai tentar tocar de uma maneira onde o ride seja o nosso condutor do groove mesmo. E esse papo corrobora com o lance do nome desse estilo, do samba jazz, que o jazz é realmente conduzido pela mão direita no ride o tempo inteiro. A mão direita é o drive do groove. Então o samba jazz faz muito sentido que ele seja conduzido com a mão direita no ride. Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena fazer, eu acho que é esse que é um passo que vai tomar já algum tempo dos teus estudos aí, é conseguir tocar as figuras de tamborim com a mão direita e marcando o hi-hat no pé esquerdo, sem tocar o bumbo em momento algum, tá bom? Então eu vou demonstrar aqui, a gente pode começar com essa figura de tamborim exatamente como ela é, que é isso aqui. 1, 2, 3. Beleza? Mais rápido um pouco. Tudo bem? A partir do momento que tu ficar confortável tocando a figura de tamborim, comece a variar essa figura de tamborim, que é, na verdade, como a gente acaba tocando o tamborim ou como a gente acaba tocando a mão esquerda quando está tocando o tamborim do samba. Então, baseado nessa figura, fique nela, saia dela e volte para ela com as variações. Vou dar um exemplo aqui. 1, 2, 1. Tudo bem? Teve um rapaz, acho que foi no Instagram, que comentou, com uma certa maldade, eu acredito, que comentou, é samba cubano. Provavelmente relacionando esse lance da mão direita aqui com o lance da cáscara cubana. Faz sentido o comentário dele, de uma certa maneira, porque realmente o histórico da transposição dos ritmos cubanos da percussão para a batera coloca muito essa cáscara na mão direita.
que é, que é aquela figura que os caras tocam ao lado do timbale aqui com a mão direita e transpõem para cá. Só que o mais importante, então tem uma familiaridade com isso, sim, tem. Porém, a grande diferença está no vocabulário que está sendo usado aqui. Aqui é o vocabulário da fraseologia do tamborim e não tem nada a ver com a cáscara, não tem nada a ver com os ritmos cubanos. Então, a partir do momento que adiciona o piano tocando um samba, baixo acústico tocando uma levada de samba, claramente é música brasileira. A gente está baseando isso nas figuras de tamborim, tá bom? Para aplicar mesmo, a gente vai começar a adicionar a mão esquerda. Então, tu pode, a partir do momento que começar a ficar mais confortável assim, tu começa a colocar a mão esquerda em alguns pontos dessa mão direita, dessa figura aqui do tamborim. Tipo assim, ó. Ah, só mais um comentário. Eu tô sempre entrando antecipado na entrada para deixar claro que já é a figura do tamborim. Mas eu acho mais natural, agora eu vou fazer do jeito que eu acho mais natural e mais legal. Começar na cabeça, contar, começar na cabeça. E a partir do outro compasso, sim, começar a antecipar essa figura, beleza? Então vou demonstrar aqui. Tudo bem? Dá um exemplo mais rápido agora. Tudo bem? Vocês perceberam agora que eu comecei a colocar alguns bumbos. Os bumbos entram para comentar, fazer comentários, como se fosse um bumbo do jazz tocando os compings ou dropping bombs lá, que era, estava conduzindo o jazz e o bumbo entrava fazendo alguns comentários, conversando com, porque a gente está lidando com música instrumental especificamente nesse contexto aqui, especialmente música instrumental, e lidando com improviso. Então a gente está comentando e conversando com o improviso do solista que está rolando no momento. Tudo bem? Outro detalhe, eu tô com essa batera bem grande aqui, que não é batera de jazz, batera que seria da bossa nova do samba jazz, é uma batera mais pop, mas eu acho legal estar com esse exemplo dessa batera aqui para deixar mais próximo de vocês também, porque talvez vocês não tenham uma batera com bumbo 18 ou bumbo 20, uma batera mais antiga, tipo a minhas Gretsch que eu tenho, que são mais com uma sonoridade mais jazz, que eu coloco as peles e afino de um jeito que seja mais para esse lado da articulação da improvisação e da conversa do jazz. Mas com essa, para mostrar para vocês também que pode ser qualquer batera que você tem aí, tu consiga fazer esses estudos e já começar a aplicar, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa comenta embaixo, qualquer dúvida e ficamos em contato. Um grande abraço e bons estudos.